Graças a Deus. Deus nos deu uma palavra aqui para compartilhar com vocês. É uma palavra que vai abençoar os pais, os filhos, a família, de modo geral. Um dos textos que a gente vai ler aqui, vou ler em duas Bíblias. Eu tenho uma aqui, o Jefferson tem outra. E uma linguagem de hoje, então é bem interessante. Efésios capítulo 6, a partir do 1 diz: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. O Jefferson vai ler apenas esses 3 versos de novo, tá bom? Mas na sua Bíblia aí, olha o que diz. Tá. Filhos, o dever de vocês é obedecer o seu pai e a sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E este é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito na terra. Primeiramente vamos falar aqui para você que é jovem, você que tem pai, você que tem mãe. Você veja bem aqui: honra a teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento e tem promessa. Promessa o quê? De vida longa. Por isso que muitos jovens, infelizmente, morrem cedo. Um dos fatores pode ser isso aqui: não honra pai e mãe, despreza o pai, despreza a mãe, né? E tem uma vida assim totalmente desconectada de honrar pai e mãe. E é muito interessante isso aqui porque existem famílias que elas estão doentes no seu emocional, porque eles não se entendem. De repente aquele filho que tomou uma atitude, o pai, a mãe talvez não teve sabedoria para conversar com ele, ele deve ter errado, né? Mas os pais também não tiveram essa sabedoria, e de repente tem muitos filhos machucados com os pais, magoados, feridos, às vezes não quer perdoar o pai e a mãe, às vezes foi um erro do filho, às vezes foi um erro do pai. Então o que nós temos que entender, queridos, que é necessário que haja essa reconciliação. Deus é o Deus da família, Deus que é o melhor para a sua família. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio de escolher, de fazer escolhas, de decidir, né? Então, quando uma pessoa que tem pai e mãe, ele honra o pai e a mãe, e honrar pai e mãe independente da crença do pai e da mãe. Independente. Suponhamos que um filho é um cristão, serve a Jesus, e de repente o pai e a mãe é pai e mãe, mas eles não têm a mesma fé no Deus que ele crê, vamos assim dizer. Isso não tem nada a ver. Você tem que honrar o pai e a mãe independente da crença, independente da fé que ele professa, independente, entre aspas, do Deus que ele serve. Porque Deus, quando eu falo Deus, estou falando do Deus único, verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, letra maiúscula. Deuses é no sentido de deuses que o ser humano inventa, né? E então veja bem, então nós temos que entender isso, é muito importante esta questão. Então ele começa: filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Isso é justo, isso é maravilhoso. Então um jovem, um filho, uma filha que honra pai e mãe, ele vive mais, ele vive melhor. Então eu dou um conselho aqui como pai também, como pastor, como pai, como filho de Deus, que se você de repente tem uma mágoa com seu pai ou com sua mãe, de repente você não está se acertando com eles, de repente você está até com a razão em algumas coisas e eles não estão te entendendo. Então o conselho que eu dou para que você seja feliz é: fale com eles com amor, abençoe a vida deles, converse com o pai, com a mãe, porque às vezes a pessoa diz assim, quando a gente entra nessa área de família, é uma área muito importante, mas é um pouco espinhosa muitas vezes. Então, às vezes uma fala dessa aqui vai ajudar você, porque nós oramos, quem começou com a gente desde das 8h30, às 9 da manhã a gente já fez uma oração pela família, então a gente já orou. E justamente Deus, por ser o Deus da família, Ele quer a reconciliação. Deus não quer que o pai e a mãe fiquem brigados com o filho, cada um num canto, né? Então nós temos que entender que os filhos são bênção do Senhor. Existem muitos textos bíblicos, nós não vamos ler todos, mas vamos compartilhar alguns aqui, bênçãos, né? Porque, por exemplo, a Bíblia diz assim que os filhos são herança do Senhor. Então eu também, como pai, eu tenho responsabilidade para com os meus filhos. Então os pais também têm que fazer a parte deles. Essa parte dos pais eu vou falar daqui a pouquinho. Eu vou deixar o Jefferson comentar também algo sobre isso. Perfeito, é isso mesmo, pastor. E Deus, ele habita exatamente na reconciliação do relacionamento. Uma vez que o relacionamento ele
sofre estresse, né? Normal, tudo na vida sofre estresse, né? Nós estamos sob estresse, o carro, o avião, o ônibus, tudo está sob estresse. Estresse significa esforço, né? Trabalho. Então, uma vez que o relacionamento ele está sempre sob estresse e acaba rompendo, né? Acaba tendo esse afastamento, Deus ele mora na reconciliação. Na hora que você reconcilia, é ali que realmente Cristo habita. E não há, acho que, presente maior, assim, sabe? Às vezes tem dois irmãos que estão brigados, não há presente maior para o seu pai do que você se reconciliar com o seu irmão, ficar tranquilo, poder fazer um churrasco juntos e dar risada e viver de uma maneira leve. Eu acho que é mais nessa parte também, na parte emocional, na parte mental, onde você vai acabar tendo uma leveza a mais para viver, não vai carregar um fardo, não vai ter um peso para carregar. Então você vai acabar vivendo mais e melhor se você liberar esse perdão logo, se você conseguir sair dessa fase, passar para o próximo degrau e ir para o próximo nível. Exatamente. Inclusive eu estava conversando com um amigo meu, e na verdade ele é meu tio, né, e ele é pastor também, e falando sobre essa questão de relacionamento familiar, de pai, filho, essa coisa toda. E a gente tem, como pastor, a gente tem experiência nisso também, e ele contou algumas experiências que ele teve com pessoas, inclusive, por exemplo, às vezes aquele pai ou aquela mãe está uma idade bem avançada e está muito doente, sofrendo demais, né? E todo mundo quer que a pessoa seja curada. E às vezes a pessoa está muito idosa e parece que a pessoa está sofrendo ali num leito de uma cama ou de um hospital, às vezes. E justamente muitos casos que a gente já percebeu, e ele estava contando, inclusive esses dias para a gente, justamente de pessoas que parece que estava travada, a pessoa estava sofrendo e Deus deu um discernimento para ele. E justamente um dos filhos estava brigado com o pai. Um dos filhos não perdoava o pai por uma questão lá que aconteceu no passado. E esse pastor, né, o meu tio Pedro, ele foi conversar e Deus deu essa instrução para ele e falou: olha, você tem que perdoar o seu pai. E o pai dele estava muito ruinzinho na cama, muito doente, assim, mas estava entendendo algumas coisas, né? A mente estava funcionando, mas aí quando esse filho, através desse pastor que deu esse bom conselho, né, e ele chegou lá: pai, eu te perdoo e tal, e mesmo ali no momento difícil, ele conseguiu, não queria a princípio aquele filho, porque achou que o pai fez algo muito grave e tal, mas o conselho é o quê? Perdoe, não guarde mágoa. Quando ele perdoou ali, o pai sofrendo na cama, já passados 90 e poucos anos, mas estava sofrendo, é diferente de alguém saudável, estava sofrendo demais ali. Quando ele reconciliou com o pai, dali uns dias o pai partiu para a glória, ou seja, então parece que estava travando aquilo ali. Então tem muita gente que não sabe disso, né? Então é um bloqueio, né? Então é um bloqueio. Mas o conselho não é para pessoas pedir perdão na hora da morte. O ideal é já se reconciliar antes. Esse caso são casos que acontecem de monte. Às vezes tem pessoas que estão sofrendo, é por falta de perdão, né? Então isso acontece muito entre pessoas, né? Como você disse, a questão do estresse, dessa pressão toda. E vamos então aqui voltar aqui. Eu separei um outro texto aqui, Eclesiastes capítulo 12, o verso 1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Sabe, essa frase aqui deve ser triste, né? Você chegar num nível de vida e falar: puxa, não tem contentamento na vida. Deve ser decepcionante. Né? Sim, e a gente acha que isso está longe da realidade, mas não, cara. O que mais, não é o que mais tem, mas as pessoas que não têm Cristo, que não preencheram essa lacuna, porque o ser humano tem realmente um vazio existencial. Independente se você ganha muito dinheiro, se você tem muita fama, se você... Pode ver, cara, tem gente famosa aí, a gente, né, pra mim, assim, a gente conhece, né? Então, enfim, o pessoal tem dinheiro, eles têm fama, eles têm influência, eles têm tudo, eles têm uma família, mas mesmo assim eles acabam morrendo de overdose de droga, porque tá procurando preencher algo que somente Cristo realmente vai preencher. E se você não tiver esse encontro com Cristo, eu acredito que essa frase aqui vai fazer parte do seu futuro. Não tenho mais prazer na minha vida. Porque realmente, quem é a vida? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É Jesus, é Cristo. Então, bom, deixa eu ler também aqui na minha. Lembre-se do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. É isso. Exatamente. Eu estava conversando esse tempo atrás com uma pessoa de 70 anos de idade, um senhor, e ele disse: olha, pastor, eu conheci Jesus com 60. E tem hora que eu penso, ele falando para mim,
por que eu não conheci Jesus quando eu era jovem? Então você vê que quando a pessoa que sofre na mão de Satanás, e ela encontra Jesus, ainda teve chance de ser salva, liberta e viver a vida com Cristo, depois ela percebe, puxa, por que eu não conheci antes? Então você que está nos ouvindo pelo rádio, pela internet, enfim, que você tenha essa consciência, né, de se entregar totalmente ao Senhor Jesus, para que lá no futuro você fala, nossa, como diz o ditado, nadei e morri na praia, né? O pessoal fala isso, né? Às vezes é uma decepção justamente por falta de uma vivência com Jesus, não é? Eu sempre tenho dito, a pessoa ela tem que ter um encontro verdadeiro com Jesus. Ela tem que realmente, porque Jesus ele deixou para nós, por exemplo, um modelo de oração que é a oração do Pai Nosso. Olha o que ele diz, Jesus: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aí ele fala, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se a pessoa realmente ela tem o Espírito Santo na vida dela, ela tem que ter um coração perdoador. Porque a pessoa que guarda mágoa, que guarda ressentimento, que tem uma vida cheia de ira dentro de si, né? Quer dizer, ela não é feliz e ela ainda contamina o ambiente, né? Uma pessoa infeliz, ela contamina também. É verdade, contamina, influencia, sim. E assim, tem alguns estudos que eles comprovam que quando você não libera o perdão ou quando você vive uma vida com muito estresse, é uma pessoa que não tem muito contentamento, assim, e isso só depende de você. Isso depende, está dentro de você. Você olhar, ter a consciência e você poder escolher. Você vai escolher levar esse problema adiante, carregar com você, colocar ele nas suas costas e levar, ou deixar nas mãos de Deus, compartilhar com os seus amigos aí, com o pessoal da sua igreja, ou até mesmo conosco aqui do programa, para que a gente possa te dar um auxílio, uma ajuda. Então depende de você, a escolha é sua. E tem então essas pesquisas, né? Esses experimentos que as pessoas que carregam essa falta de perdão, eles causam doenças e problemas físicos neles mesmos. Começa a aparecer marca, mancha, porque a sua mente produz isso. Envelhece mais cedo, né? Exatamente, acaba machucando você fisicamente, de verdade. Você acaba materializando algo que estava só no seu pensamento, acaba aparecendo na sua mão, acaba aparecendo nas suas pernas, sabe? Então, estresse, né? O tal do estresse, né? Então é algo que está na sua mente, mas você consegue materializar no seu corpo. Jesus diz em Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, querido e querida, se você está entendendo o que Deus está falando nessa manhã, bom, né? Isso é triste, né? É triste quando você está andando numa calçada e de repente vê alguém, você muda de lado só para não ver aquela pessoa. Isso é péssimo, né? Isso é terrível, é difícil esse negócio, né? Tem uma ilustração que diz assim, ó, aquela pessoa que você mais odeia, você vai odiar tanto ela que ela vai dormir com você. Porque você não vai conseguir esquecer dela, você vai ficar pensando nela a todo instante. Então é melhor você perdoar logo, né? E esquecer essa pessoa. E toca a vida. E, em vez de colocar essa pessoa que você está odiando na sua mente, coloca as pessoas que você ama, né? Exatamente. Então, a pessoa que você mais odeia é a pessoa que vai dormir com você. Toma cuidado. Boa. Palavras sábias, né? Que bacana. Vamos a um outro texto aqui. Hoje nós estamos navegando na Bíblia, falando um pouco aqui sobre jovens, sobre família, perdão. Por exemplo, 1 João, separamos aqui 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, o verso 13 e 14. Olha que interessante. Vamos ler em duas Bíblias aqui. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Que palavra, né? Perfeito, Pais, escreva a vocês porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Jovens, escreva a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Escrevo a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escreva a vocês, pais, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Escreva a vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês
e vocês já venceram o maligno. Então esse é um conselho muito bacana, João, aqui com o seu palavreado de amor, o apóstolo do amor, e escrevendo essa linguagem, né? Escrevi jovens, eu gosto dessa parte aqui. Eu vos escrevi jovens porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós. Quer dizer, está bem claro que é a palavra de Deus que nos dá força. Olha aí, é mesmo. Interessante, perfeito, né? Isso aí. E realmente o jovem tem mais força, tem mais vigor, né? Tem um período ali que realmente, na vida de todo mundo, né? O período que eu quero dizer é a juventude, né? Então, nada é impossível. Então, um conselho aqui para jovens, se você ler 1 João capítulo 2 inteiro, olha que lindo, tem uns conselhos muito bons aqui, ó. No verso 15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Interessante falar essa palavra mundo. O mundo aqui não está falando das belezas naturais que Deus criou para a gente contemplar e até viver nelas, né, a natureza. Mas um mundo sem Deus, é um mundo deturpado, um mundo que não segue os princípios da palavra de Deus. É esse mundo sem Deus, esse mundo rebelde, né? Então, aí ele diz no verso 17: e o mundo passa. Olha você ver como é que é interessante. E a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que link com a questão quando o filho e a filha honra pai e mãe, né? Quer dizer, ele permanece, ele prossegue, né? É coisa impactante isso. É isso mesmo, e a gente tem claro isso, né? A gente até estava conversando ali, a gente viajou, né, pastor? Daí a gente estava voltando e falando que a gente vendo ali uma família realmente que serve a Deus, né? Uma família que tem Deus no seu dia a dia e uma família que não tem, né? Quais são os problemas que cada uma enfrentava e tal. A gente estava fazendo uma análise bem interessante e a gente chegou à conclusão de que viver sem Cristo é mais difícil, né? Viver com Cristo é mais... É difícil, mas é um pouco mais tranquilo ainda. Perfeito, é isso mesmo. A gente tem paz interior. Todo aquele que serve a Jesus realmente tem o Espírito Santo, ele enfrenta luta, enfrenta doenças, desemprego, todo mundo enfrenta problemas, só que nós encaramos diferente, a gente não entra no desespero, não entra em pânico, porque a nossa confiança não está nas coisas deste mundo, e sim no dono do mundo que criou os céus e a terra, Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, Jesus que diz em Mateus 28:18: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Isso chama-se fé. Fé em Deus, fé em Jesus. E Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Então, em 1 João, ele está justamente dando aqui dicas para uma juventude melhor, uma família melhor, um pai melhor. Então, é muito importante essas dicas aqui. E nós queremos concluir voltando no livro de Efésios. Voltando aqui em Efésios, capítulo 6. A gente leu aqui dos jovens, mas aqui tem algo assim para os pais também, porque às vezes o jovem ele tem que ser ouvido, né? O jovem ele tem que ser escutado, ele não pode ser mal interpretado, ele tem o pai e a mãe, tem que ouvir o filho, para quem tem pai e mãe em vida, então o pai precisa ouvir o filho, né? Às vezes tem infelizmente, muitos pais, principalmente homens, né? Que a mãe geralmente é aquela... coração mais mole, né? O homem geralmente é um pouco mais duro, já é da natureza do homem, do macho, né? Para ser bem claro, né? Mas isso não justifica, né? Às vezes você tem que, né? Às vezes tem que ser maleável, ser negociador, ser equilibrado, não é concordar com o erro, mas ter um coração perdoador, né? Misericordioso. Né? Eu acho que o diálogo é fundamental, né? Um tem que conversar com o outro, tem que entender, tem que realmente tentar entender a razão do problema, né, e tentar de uma maneira mais sábia, né, porque você sabe o quê? Você consertar alguma coisa sem causar um outro problema, né? Por exemplo, Salomão, né? Salomão, quando chega lá, aquelas duas mulheres dizendo que o filho era dela, a outra falou, não, esse filho é meu. O que ele falou? Ele agiu com sabedoria. Vamos fazer o seguinte... Vamos cortar essa criança no meio, vamos dar metade para a mãe, para se diz mãe, e para outra que não é. Então vamos fazer isso. O que ele fez? Ele agiu com sabedoria. Se ele de fato cortasse, ele ia criar um outro problema, porque ele ia acabar matando uma vida. Então, agir com sabedoria é você ter uma atitude que não cause um outro problema. Quando ele fez isso, a mãe de verdade, a mãe verdadeira, falou, não faça isso, dê o meu filho para essa outra mulher, que antes ele seja criado por outra pessoa, mas do que ele morrer, né? Então, melhor ele viver, mas viver
né, longe de mim. Então aí Salomão teve a sacada, falou, não, é você que mandou cortar o bebê, não pode ser mãe dele. Já a outra, que resolveu abrir mão, também, né, uma atitude de sabedoria, acabou, né, sendo revelada como mãe. Então é isso, agir com sabedoria é você resolver um problema sem criar outro problema. Então ouvir os filhos ali é fundamental, né? A gente sabe que as mentes são diferentes, tem a mente mais jovem, ela tem realmente um pensamento diferente da mente de um adulto, mas a gente precisa ter esse equilíbrio, a gente precisa da graça de Deus, precisa do direcionamento de Deus, para que isso se encaixe de uma maneira boa e a gente consiga chegar num denominador comum. Exatamente, olha que interessante aqui o Efésios 6, agora é para os pais o conselho, verso 4. E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então essa questão aqui é muito interessante, muitos pais, quando falo pais, está falando o pai ou a mãe, então eles provocam a ira dos filhos, né? Por falta de sabedoria, por falta de conhecimento da palavra de Deus, por falta de equilíbrio emocional, né? Tem vários fatores. Tá com as emoções. Mas vamos lá, pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Exatamente, né, cara? Então a gente tem que copiar a Bíblia. Copia a Bíblia, olha ali na Bíblia e você vai saber como agir, o que fazer. Realmente na Bíblia vai estar tudo te direcionando, né? E um conselho muito importante, pai e mãe, não desista dos seus filhos em hipótese alguma, porque se você desistir, pode ter certeza que alguém vai entrar no caminho e vai atrapalhar, né? É verdade. Olha, imagina que se você não tem um diálogo com o seu filho, um dia vai chegar alguém que vai ter um diálogo com ele, e é somente isso que ele vai precisar. E aí depois, para você reconquistar essa confiança, né, essa parte dele se abrir com você, vai ser um pouco mais difícil. Que ele já tem com quem conversar, né? Olha outro texto bíblico aqui, Colossenses capítulo 3, verso 21 diz: pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Olha que interessante. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Então aqui Paulo lhe chama atenção aqui para o fato de que, como pais, devemos cuidar para não irritarmos nossos filhos, sob pena de desanimá-los. Olha que interessante, né? Então, pai, mãe, às vezes você tem uma criança, um pré-adolescente, adolescente, de repente aquela criança chega e fala, quando eu quero ser tal coisa, quando eu ficar adulto, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Bacana. Por mais que ele esteja falando ali, às vezes, uma brincadeira, mas se é coisa boa, fala, não, amém, vamos orar, Jesus vai abençoar, a porta vai se abrir. Nunca diga, minha filha ou meu filho, nossa família é pobre, você acha que vai dar certo? Não, negativo, Deus proverá, né? É bacana isso aqui tem que incentivar, não mata o sonho do menino, da menina, né? Se ele falou uma coisa boa, que você vê, puxa, que bacana, né? O outro fala, vou crescer, vou fazer isso, vou ser médico, vou ser pastor, você não sei o quê. Então é assim que funciona. Então, a palavra usada aqui, por exemplo, desanimar, tem um sentido de provocar ressentimento, mágoa. Então, muitos pais, por falta de sabedoria, como eu já disse, e outros fatores talvez, acaba deixando os filhos ressentidos, né? Aí achando que só ele tem razão. Não, nós temos que ouvir. Nós temos que ouvir atentamente. E peça, pai, mãe, sabedoria. O Espírito Santo vai te ajudar. Aqui nós estamos ensinando, você está recebendo dicas aqui também. Pastor, eu errei nisso, errou. Tenta reparar o erro. Vamos orar. Talvez outros estão pensando, mas e agora? Agora eu já errei, como é que eu vou? Meu filho não quer nem me ver mais. Então começa a orar por ele. Por isso nós oramos pela família. Então ainda há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Aleluia, é isso mesmo. Ainda há esperança. Não desista e não desanime. E assim, tem uma ilustração que conta que um filho, um dia, né, perguntaram para ele o que ele queria ser. E ele falou que queria ser um mecânico. E aí o pai desacreditou, falou que não e tal. E aquele menino sempre, né, queria ser mecânico. Enfim, a vida segue, né, a vida corre. E aí ele acaba se formando numa coisa que ele não queria, né, fazer. Ele se formou ali por opressão dos pais. E aí ele casa, cresce e fala, olha, quer saber, eu vou seguir meu sonho de sempre e vou ser mecânico. E aí todo mundo teve um certo preconceito, né? Pô, mecânico. E aí ele acaba saindo para fora do país e vão saber notícias dele depois que ele já virou um mecânico da Fórmula 1. Olha, olha aí. Que bacana. Você não pode limitar o sonho da outra pessoa ou o pensamento da outra pessoa baseado no que você acredita.
Se o cara falar, eu vou ser padeiro. Cara, tem tanta gente que trabalha com confeitaria de bolo aí, que ganha muito dinheiro, porque é uma arte, só ele sabe fazer aquilo ali. Então você não pode limitar o sonho da outra pessoa achando que ela vai chegar onde... Imagine uma árvore. Você vai imaginar uma árvore de um jeito, eu vou imaginar de outro, o pastor de outra maneira. Então eu não vou conseguir saber o que você está pensando. Incentive, apoie, ajude, cuide. Se você não fizer isso, outra pessoa vai fazer. E infelizmente pode ser que ela ganhe a confiança do seu filho. Bacana, você falou que era mecânico, de certo? O pai pensou, deve ser mecânico igual o vizinho que não foi para frente, né? Então as pessoas têm essa mania, né, de comparar, mas muito boas suas palavras aí. Bacana. Nós vamos encerrar, queridos, vamos fazer uma breve oração, estamos nos minutos finais, baseado no que a gente falou, nós já oramos, tá? Lembrando que agindo Deus quem impedirá, agora é das 8h30 até as 10 da manhã, tá bom? Se você puder ouvir na íntegra, melhor ainda, né? E nós vamos agradecer. Queremos, antes da oração final, agradecer a você que tem nos apoiado financeiramente, através da sua oferta, ou mesmo orando, que também é de suma importância, né? A sua oração, os apoiadores, os intercessores, muito obrigado pelo apoio também, e por você que semeia uma oferta para manter esse e outros projetos. Se você quer realmente que continuemos desse formato e crescer, então a sua sementinha de fé, a sua oferta, o seu tijolinho da fé, ajudem muito para manter esse e outros projetos que foi ampliado esse ano 2020 aqui em outras emissoras também, para levar a palavra para homens, mulheres, jovens, para toda a família. Pai querido e santo, queremos te agradecer por essa programação especial, agradeço pela vida do Jefferson Júnior que está aqui comigo, obrigado Senhor pelos ouvintes, obrigado por esta palavra. Espírito Santo, ajuda aqueles que entenderam a palavra e que estão precisando resolver um problema justamente disso que nós abordamos, seja entre o casal, seja entre os pais, os filhos e pais, entre a família. Meu Deus, ajuda este povo, Senhor, para que eles tenham paz, alegria e harmonia no seu lar, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por essa programação, por esse momento, por essa manhã, em nome de Jesus, que o Senhor possa iluminar a mente dos pais, a mente dos filhos, a mente dos netos, Deus, para que possamos ter um relacionamento cada vez melhor com os nossos próximos, Pai, com a nossa família, porque a família realmente é onde o Senhor habita. A família é ali onde a gente aprende, é onde a gente se lapida, é onde a gente se aperfeiçoa. Em nome de Jesus, que o Senhor possa cuidar de todos aqueles que nós amamos, Deus, e que a gente possa sempre aprender com eles, e que o Senhor possa nos dar força, nos dar ânimo, nos dar vigor, e cuidar dos nossos relacionamentos, dos nossos projetos, da nossa vida. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, por estar em contato com todas essas pessoas, e obrigado, Deus. Cuida de nós, nos acompanha, nos dá força, ânimo, vigor. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Gente querida, olha, tenham todos um dia maravilhoso, permitindo Deus, voltamos amanhã, pelo menos o pastor vai estar aqui em nome de Jesus. Um grande abraço, se inscreva lá no canal no YouTube, youtube.com/Agindo Deus Quem Impedirá. Obrigado, Jefferson Júnior. Valeu, pastor, obrigado, pessoal, Deus abençoe, muito bom estar aqui, vou fazer isso mais vezes, um abraço. As lutas, as angústias